Legendado. Existe uma maneira de orar que aparece mais de 10 vezes na Bíblia. Não é uma frase bonita, é um princípio, uma forma de pedir que, segundo o texto, faz com que as coisas aconteçam. Há milhares de anos, um profeta colocou isso em prática e viu um milagre que, humanamente, não tinha solução. Desde então, essa mesma forma de orar tem sido associada a pessoas que saíram de dívidas sufocantes, rumo à prosperidade, do estancamento a novas oportunidades, de doenças à recuperação ou da solidão ao casamento, da ansiedade à paz, do impossível ao extraordinário. Mas há uma condição, sempre existe. Para receber, primeiro você precisa decidir 3 decisões claras antes de abrir a boca, e se você as tomar, como está repetido mais de 10 vezes na Bíblia, e como vou te explicar passo a passo, qualquer desejo que você carregar no coração pode começar a se materializar sem exceção. A história que revela o poder dessa forma de orar está no livro de 1 Reis, durante o reinado de Acabe, um rei que se curvou diante de ídolos. E então chegou uma seca brutal sobre Israel. E preste atenção, porque no final você vai entender por que também chegam secas na sua vida. Aqueles períodos em que tudo seca, oportunidades, ânimo, respostas. O profeta Elias se apresenta diante do rei e declara que vai orar ao Deus de Israel, que governa sobre tudo, até mesmo sobre o clima, e começa a orar. Silêncio, nada muda. Então ele diz ao seu servo: vá até o mar, veja se aparece alguma nuvem. O servo vai, volta e não há nada. Elias não se abala, continua orando, manda o servo de novo, nada, de novo, nada. E assim por diante, vez após vez. O servo sempre volta com a mesma resposta negativa. Qualquer pessoa comum teria dito: bom, talvez não fosse o momento. Mas Elias continua. Até que na 7ª vez, hoje o servo volta e diz: vejo uma nuvem pequena do tamanho de uma mão. Isso foi suficiente, um sinal mínimo, quase ridículo, mas suficiente para que Elias soubesse que o milagre já estava em caminho. Aqui não se fala apenas de oração, fala-se de seca. A seca primeiro mostrou quem estava no controle e, em segundo lugar, revelou quem era Elias, porque quando tudo seca, fica exposto quem está realmente conectado. E sim, vão chegar batalhas, vão chegar secas, vão chegar noites escuras. Não para te destruir, mas para mostrar algo, para formar caráter, para que a sua história se torne um testemunho. E isso se conecta diretamente com a primeira decisão que você precisa tomar se quiser que a sua oração funcione. Porque o verdadeiro propósito da oração não é convencer a Deus, é transformar você, é levar você a um estado de consciência alinhado com o que você deseja. Jesus, o personagem mais documentado da história, dedicou seu ensinamento a isso, a arte de orar. A arte de fazer com que o invisível se torne visível, e disse algo radical: os milagres que eu fiz, vocês também podem fazer, e ainda maiores. No Evangelho de Lucas aparece outra cena poderosa, uma viúva, e naquela época ser viúva era quase sinônimo de vulnerabilidade total, sem proteção, sem apoio. Essa mulher estava enfrentando uma injustiça, vai até um juiz e pede que ele haja. O texto diz que esse juiz não respeitava nem a Deus, nem as pessoas, ou seja, não era exatamente o perfil de alguém compassivo. Ele a ignora, ela volta, ele a rejeita, ela retorna de novo, e de novo, e de novo. Até que o juiz, que não acreditava em nada nem em ninguém, acaba dizendo: vou dar o que ela pede, porque senão ela não vai me deixar em paz. Ele não era espiritual, nem era justo, mas cedeu diante da persistência. Você percebe a mensagem? Em Lucas também se conta outra história. É noite, um homem já está em casa, tudo apagado, pronto para descansar. De repente alguém bate à porta, é uma visita inesperada. Na sua cultura isso não era opcional. Ele precisava oferecer comida, mas não tinha pão. Então ele vai até a casa do vizinho e começa a bater. Amigo, me empresta pão, tenho visita.
Lá de dentro, o vizinho responde: já estamos deitados. Meus filhos estão dormindo. Não incomode. Porta fechada. Desculpa perfeita. Mas a história não acaba aí. Me empresta 3 pães? Chegou visita e não tenho o que oferecer. Lá de dentro, nem o vizinho responde. Não me incomode. Já fechei a porta. Meus filhos estão dormindo comigo. Não vou me levantar agora. Porta fechada. Desculpa pronta. Final perfeito para desistir. Mas não. O homem continua batendo a porta. Continua insistindo. Não porque ele goste de incomodar, mas porque para ele era uma questão de responsabilidade. Ele tinha que atender aquela visita. Bate de novo, e de novo, e de novo. Até que o vizinho, exausto, se levanta e lhe dá os pães. Não por simpatia, não por espiritualidade. Por insistência. Isso está em Lucas 11:8. Agora preste atenção nisso. As 3 histórias que vimos, Elias, a viúva diante do juiz, o homem batendo a porta à noite, compartilham algo. 3 elementos claros. 3 princípios que transformam uma oração em um movimento real, que te tiram do lugar onde você está e te empurram para a vitória. Mas tem mais. No livro de Samuel aparece Ana, uma mulher estéril. Ano após ano, ela subia ao templo. Não só orava, chorava, suplicava. Ela pedia um filho, e todo ano era a mesma cena. As pessoas murmuravam: lá vai ela de novo, pedindo a mesma coisa. Zombavam dela: você nunca vai ter um filho. Imagine isso. Pedir algo durante anos e todo mundo ao seu redor dizer que é inútil. Mas Ana voltou, e voltou, e voltou. Até que um dia o sacerdote lhe disse: Deus ouviu a sua oração. E nasceu Samuel. Depois tem Daniel, orando por clareza espiritual. Dia 1, nada. Dia 5, nada. Dia 15, nada. Ou no dia 21, ainda nada visível. Muitos teriam desistido no dia 3. Depois, descobre que sua oração foi ouvida desde o primeiro momento. Mas uma batalha espiritual ocorria. A mensagem estava a caminho. Só que o processo não era instantâneo. Preste bem atenção nisso. O fato de você não ver uma resposta não significa que não haja movimento. E agora vamos para uma das cenas mais impactantes. Em Mateus 15, Jesus viaja para a região de Tiro e Sidom, território estrangeiro. Não era Israel. Não era o seu povo. Aparece uma mulher cananeia. Nesse contexto, alguém considerada fora da aliança, fora do sistema, fora do círculo. Sua filha mal estava atormentada por um espírito maligno. Ao saber que Jesus está por perto, ela não hesita. Ela corre até ele e grita: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Silêncio. Ele não responde. Não porque não pudesse, não porque não quisesse, mas porque algo estava sendo testado. Ela insiste, continua atrás deles, grita, não se cala. E os discípulos ficam incomodados. Mande ela embora. Ela vem gritando atrás de nós. Jesus diz: fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Rejeição direta. Qualquer um teria abaixado a cabeça e ido embora. Mas não uma mãe desesperada. Então vem uma frase ainda mais dura. Não é certo tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorros. Isso naquela cultura era forte, muito forte. E ela responde com uma inteligência que corta o ar. Sim, Senhor. Mas até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa. Ela não se ofende, não discute, não recua. Ela se apega. E então Jesus declara: grande é a sua fé, que seja feito como você quer, que seja feito como você deseja. Isso é poder. O desejo daquela mulher era tão intenso que a levou a atravessar silêncio, rejeição e humilhação sem largar o seu pedido. Quando o desejo é real, uma porta fechada não te impede. Uma seca não faz você parar. Uma zombaria não faz você parar. Um não faz você parar. Você age e ali você insiste. Você volta, como Elias, como a viúva, como o homem que bateu na porta, como Ana, como Daniel, como aquela mãe que não aceitou um limite. E aí começa a se revelar o padrão. Veja quantas vezes Elias diz ao seu servo: vá até o mar, veja se há nuvens. Ele vai. Nada.
Vá de novo. Nada. Mais uma vez. Nada. Nada. Até que aparece uma nuvem minúscula, do tamanho de uma mão. Isso foi suficiente. Suficiente para acreditar. O suficiente para manter a fé. O problema é que nós desistimos antes da quarta vez, às vezes antes da segunda. Pedimos uma vez, e se não vemos resultado imediato, fechamos o capítulo. Já não funciona. Deus não me ouviu. Isso não é para mim. E pronto, fim. Esse ensinamento se repete na Bíblia, não é por acaso. É um padrão. Está aí para que você pratique. Todas essas pessoas tinham algo em comum. Não aceitaram o não como resposta definitiva. Elias não parou. Ana não parou. A viúva não parou. O homem dos pães não parou. Ana ia todo ano ao templo. Chorava, suplicava. As pessoas zombavam dela, apontavam para ela, mas ela voltava. Se um juez injusto terminou concediendo por pura insistência, como Deus não responderia àquele que persevera? Jesus deixou claro: se o seu amigo não te der o pão por amizade, ele te dará por causa da sua insistência. Mas nós fazemos o contrário. Na primeira dificuldade, já desistimos. Na primeira demora, achamos que não era para nós. Na primeira porta fechada, é melhor eu desistir. E aí está o erro. Escute com atenção, porque aqui vem algo fundamental. 3 grandes verdades que resumem todas essas histórias. Anote-as, compartilhe-as, como o homem não parou, o homem dos pães parou. E a dificuldade não era essa. Aqui vem a parte que quase ninguém quer ouvir. Há 3 decisões que você deve tomar. E muitas vezes não temos consciência disso, porque sim, para receber é preciso dar algo em troca. Não é dinheiro, não são sacrifícios estranhos, é algo mais profundo, mudança interna. Muitos querem um resultado diferente sem transformar nada em seu interior. Querem uma nova realidade com a mesma mentalidade. E assim não funciona. A oração não é repetir palavras, é se mover em consciência, é se alinhar com o que você deseja. Você tem que se mover para o estado de alguém que sabe que é merecedor, para o estado de filho de Deus, para o estado onde o seu desejo já existe. Jesus disse sem rodeios: quando orarem, creiam que já receberam e o terão. Aí está o segredo. Mas nós não acreditamos que já temos. E se não acreditamos, não vivemos isso. E para acreditar que já recebeu, você precisa de algo antes. Limpeza. Existem feridas guardadas no inconsciente, humilhações, traições, injustiças. Te machucaram sem razão. Isso pesa, e esse peso interfere na sua frequência, na sua conexão, na sua capacidade de sentir que você merece o que está pedindo. Lembre-se da seca de Elias. Deus permitiu a seca, Deus permitiu o silêncio. E também permitirá momentos difíceis na sua vida. Haverá pessoas que vão pensar que estão te destruindo, mas muitas vezes elas estão fazendo parte de um processo que vai te posicionar mais alto. Hoje depois, elevação. Depois vem o testemunho. Depois vem a demonstração de que o controle nunca esteve nas mãos deles. Minha mãe sempre me dizia algo que ficou gravado em mim. As coisas boas que fizerem por você, escreva na pedra. As ruins, escreva na areia, para que o mar as leve embora. Isso não é poesia, é estratégia emocional. Apegar-se ao rancor é como tentar seguir em frente com o freio de mão puxado. Se você quer que sua oração funcione, e se quer que ela te mova em direção ao seu desejo, precisa aplicar o que viu em todas essas histórias. Perseverança sem negociar com a rejeição. Mas além disso, limpe seu coração, porque as emoções acumuladas alteram seu estado interno. E se o seu estado interno está contaminado, sua oração perde força. Solte o rancor. Solte a necessidade de vingança. Solte a narrativa de vítima. Entenda que o que Deus permite tem propósito. Veja José, até os próprios irmãos dele o jogaram em um poço. Eles o venderam como escravo. Traição em sua máxima expressão. E o que ele disse depois? Vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus usou isso para o bem.
Aí está a diferença. Quando você entende isso, sua oração muda, sua energia muda e seu destino começa a se mover. José foi traído, vendido, humilhado e graças a isso acabou se tornando governador do Egito. Você percebe? O que parecia destruição era posicionamento. Seus irmãos tiveram que ir pedir ajuda a ele. Por isso eu te digo, confie em Deus. Mas confiar não é repetir eu creio. É soltar o que está te drenando por dentro. Existem emoções que roubam seu poder criativo, mágoas que te mantêm preso ao passado, enquanto você diz que quer um futuro diferente. E assim não funciona. Vou te propor algo prático. Pegue uma folha e escreva tudo. Sem filtros. Tenho ressentimento por, doeu quando, sinto raiva por. Coloque aí tudo o que você vem acumulando. O que te disseram, o que fizeram com você, o que nunca te pediram desculpas. Tudo. E depois queime essa folha. Não é mágica, é um ato simbólico. É dizer ao seu irmão, eu renuncio a isso. Renuncio a carregar o que me impede. Renuncio a continuar alimentando a mesma história. Faça isso. Não entre em um novo ano, em um novo ciclo, com a mesma tristeza reciclada. Não continue arrastando o que já passou. O passado já cumpriu sua função. Agora é sua vez de olhar para frente. Segunda decisão, renuncie a controlar como isso vai acontecer. É aqui que quase todo mundo falha. Pedimos expansão. Mentalmente, já decidimos que só pode vir através do salário atual. Pedimos expansão, mas queremos que ela aconteça dentro dos limites que conhecemos. Já ouvi pessoas dizerem, não peça dinheiro a Deus. Por que não? Peça o que quiser, seja específico se quiser. Esse não é o problema. O problema não é o que você pede, é o estado a partir do qual você pede, se o seu coração está limpo. Se você insiste, se faz a sua parte, se está atento aos sinais, as oportunidades vão aparecer. Deus não vai bater na sua porta com uma maleta, mas pode colocar uma ideia na mente de alguém. Pode abrir uma porta inesperada para você, pode te conectar com a pessoa certa. Já passei por isso e o que fazemos? Começamos a pensar, e como isso vai acontecer? Colocamos limites no que é ilimitado. Vou te dar um exercício simples. Antes de dormir, feche os olhos. Imagine-se pegando o seu telefone. Sinta o frio do aparelho na sua mão. Desbloqueie-o na sua mente. Entre na sua conta bancária e visualize que você vê $30.000. Não encare isso com dúvida. Olhe para isso como um fato e agradeça. Durma com essa emoção, com essa gratidão antecipada. Isso é oração. Isso é se mover internamente do estado de carência para o estado de abundância. Mas se depois você diz, impossível, no meu trabalho jamais me pagariam isso. Você acabou de sabotar o que pediu, não limite Deus ao seu salário atual. As oportunidades podem vir por caminhos que hoje você nem imagina. Quem precisa entender exatamente como tudo vai acontecer está falando de um nível baixo de confiança espiritual. Quem entende as leis espirituais sabe que o mundo tem mais caminhos do que a sua mente pode calcular. Tudo pode mudar em um instante. Um favor inesperado, uma ligação, uma conexão, e sua vida dá uma reviravolta. Terceira decisão, renuncie ao seu estado atual. Se hoje você tem um problema, por exemplo, um filho em uma situação difícil e está orando pela libertação dele, primeiro você deve parar de se identificar apenas com o problema. Hoje, neste exato momento, sua consciência está focada na ideia de que meu filho está mal. Esse é o seu estado dominante, mas se você quer que algo mude, precisa começar a se ver como a mãe ou o pai cujo filho já foi restaurado. Você não pode continuar vivendo emocionalmente no diagnóstico enquanto pede o milagre. Você precisa abandonar a identidade da dor. Isso é abrir mão do estado atual. Enquanto você se apegar ao é assim que as coisas estão, continuará recriando o mesmo. A oração verdadeira exige de você uma transformação interna. Não é repetir palavras, é se tornar a versão de si mesmo que já vive a resposta. Imagine que você está na prisão. Ninguém precisa perguntar o que você deseja. A resposta é óbvia: liberdade.
Se você está com fome, ninguém precisa te explicar que o que você quer é comida. Você sente, você sabe. Assim deve ser o seu desejo, não morno, não duvidoso, não esperando para ver se acontece. Profundo, claro, inquestionável. Você tem que sentir, lá no fundo, que aquilo que está pedindo, seu filho restaurado, seu casamento saudável, sua prosperidade, seja o que for, já está bem, do jeito que você deseja. Isso é renunciar à verdade atual. Jesus disse àquela mulher, que seja feito como você deseja, e assim foi. Por quê? Porque o desejo dela era mais forte do que a rejeição, mais forte do que o silêncio, mais forte do que qualquer obstáculo. Quando o desejo é verdadeiro, não precisa de plano B. Falo por experiência própria. Quando comecei com esses vídeos, ninguém assistia. Ninguém. Zero aplausos, zero validação. Um dia alguém me perguntou, e se não der certo, você tem outro plano? Não, eu não tinha outro plano. Por quê? Porque quando você renuncia ao seu estado atual e se agarra à promessa, você não negocia. No entanto, pause um segundo. Se você ainda está assistindo a este vídeo até aqui, você tem algo que muitos não têm, uma verdadeira fome de mudança. Comente, minha fé é mais forte do que minha dúvida. Porque aqueles que duvidam fecham o vídeo. Os que acreditam ficam até o final. Elias sabia que ia chover, por isso ele insistia. Não insistia por capricho, insistia porque estava convencido. Quando você sente, quando continua pedindo, quando continua batendo na porta, é porque sabe que vai acontecer. Se não acreditasse, já teria parado. Então revise isso. Primeiro, limpe seu coração, perdoe. Faça o exercício, solte. 2. Pare de limitar Deus com a sua lógica. Não tente descobrir como isso vai acontecer. 3. E esse é fundamental. Cuide da sua energia quando você ver que outros têm o que você quer. Aqui muitos caem. Deus às vezes te mostra o seu desejo realizado, mas na vida de outra pessoa. E isso é uma prova. Como você reage? Você se alegra ou se envenena por dentro? Nunca permita que a inveja se instale no seu coração, porque a inveja bloqueia, corta a conexão, prejudica a sua vibração. A Bíblia diz que até mesmo os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Então, sacrifício espiritual é importante. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe com o que hoje você pode suportar. E se você pode ver isso na sua mente, também pode manifestar isso na sua realidade. Mas se, quando você vê alguém prosperar, você diz, por que ele sim e eu não? Você está se afastando. Em vez disso, abençoe. Abençoe quem já tem o que você deseja. Fique genuinamente feliz. Isso expande sua capacidade de receber. Porque a oração que realiza tudo não é uma frase mágica. É um movimento interno. É insistir como Elias. É voltar como Ana. É bater na porta como o homem que pediu pão. É se apresentar uma e outra vez como a viúva. É não recuar como aquela mãe estrangeira. A oração que realiza tudo sem exceção é esta. Não desistir. Persistir. Continuar pedindo. Continuar acreditando. Continuar batendo. Se um juiz injusto respondeu por insistência, como não responderia um Deus bom? Mas você precisa soltar o que te prende. E precisa abrir mão do rancor, do controle obsessivo do processo e da inveja. Se você fizer isso, tenho certeza de que vai ver resultados. Qualquer desejo que esteja alinhado com a sua fé pode se realizar, porque para Deus não existe impossível. E tudo é possível para quem crê. Obrigado por ficar até o final. Obrigado por fazer parte desta comunidade. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo.